Meus irmãos, o Salmo 90, ele é tido por muitos estudiosos como a maior pérola do saltério. Dos 150 salmos, esse aqui, na visão de muitos, é o mais importante de todos. Bom, o que eu posso afirmar para os irmãos é que esse foi o primeiro salmo a ser escrito. Foi escrito por Moisés, o grande líder do Antigo Testamento. Moisés, que quando nasceu, viveu os primeiros 40 anos lá no Egito, onde, de acordo com Atos 7:22, ele era instruído em toda a ciência dos egípcios. E lá no Egito ele estudou. Foi um homem intelectual, um homem cheio de conhecimento, um homem com muita luz na cabeça, muita compreensão. E lá nos primeiros 40 anos, lá no Egito, ele estudou para ser um alguém. Porém, lá no livro do Êxodo, capítulo de número 3, vai dizer que esse homem um dia comete um deslize, comete uma falha, e sai fugindo lá do Egito. E vai viver lá no anonimato do deserto de Midian, aonde ele vai passar mais 40 anos. E lá ele vai ficar dos 40 anos até os 80. Lá, irmã Andressa, os 40 anos de estudo dele lá no Egito não vale de nada. O currículo que ele teve lá no Egito, nas grandes universidades do Egito, não vale de nada. Porque ele está no anonimato, cuidando de ovelha, lá no deserto. E lá ele aprende uma lição muito grande. Ele aprende a ser ninguém. Porque lá, sem os holofotes, sem os aplausos das pessoas, ele aprende a viver de forma solitária. E lá ele fica dos 40 aos 80 anos de idade. Porém, diz o texto sagrado, que quando ele completa 80 anos, Deus aparece para ele. E Deus aparece para ele de uma forma inusitada, através de uma sarça pegando fogo. E Deus nos chama para uma grande missão, Paulinho. Deus nos chama para uma gloriosa missão. Libertar uma nação que está aprisionada há mais de 400 anos. De uma nação que clama a Deus por libertação. E então, meus irmãos, depois desse dia, Moisés literalmente viu o mar se abrir diante dele. Esse homem viu coisas maravilhosas. E dos 80 anos até a sua morte, aos 120 anos, ele aprendeu uma lição maravilhosa. Deus fazendo, Deus trabalhando, ele aprendeu que Deus é tudo. Nos 40 anos que ele passa no deserto, meus irmãos, ele teve muitas alegrias, mas também teve muitas tristezas. Teve momentos de glória, mas teve momentos de humilhação. Teve momentos em que o coração dele estava alegre, mas tinha hora que o coração dele estava triste. Tinha hora que a multidão seguia os passos de Moisés, obedecendo aquilo que vinha através da boca dele, porque Deus ensinava para Moisés o que o povo devia fazer. Mas tinha hora que o povo, como um bocado de ovelhas que debando o pastor, não obedecia ao pastor Moisés, e esse homem passava a ficar muito triste. O fato é, meus irmãos, que esse homem, no final da vida dele, escreveu o Salmo 90. Então, quando ele escreve esse salmo, já é no final da trajetória dele. É um pouco antes dele morrer. É um pouco antes de Deus nos chamar para a eternidade. E o Salmo 90, meus irmãos, ele expressa de forma muito clara a diferença da grandiosidade de Deus e da pequenez do homem. Da eternidade de Deus e da transitoriedade do homem. O Salmo 90 expressa, meus irmãos, a grandiosidade de Deus versus a pequenez do ser humano. O Salmo 90, que nós vamos abordar nessa noite, ele é dividido em 3 partes. Primeiro vai do verso 1 ao verso de número 6, que nós não vamos se atentar nele hoje. Do verso 1 ao verso de número 6, irmãos, fala sobre a eternidade de Deus e a temporalidade do homem. Vai falar que Deus é eterno e que o homem é passageiro. Quando chega do versículo 7 ao versículo 12, é o segundo tópico do Salmo 90. Vai falar que Deus é justo. Deus não é ruim. Não, Deus é justo. E o salmista, o Moisés, vai deixar bem claro que a santidade de Deus
não está de mãos dadas com a pecaminosidade do homem. Vai dizer que o homem sim é pecador e Deus é juízo. Então, a justiça de Deus não está de mãos dadas com a nossa pecaminosidade. E Moisés, do verso 7 ao verso de número 12, vai deixar bem claro que Deus é justo. Porém, aquilo que nós vamos aprender nessa noite vai ser o que está do versículo 13 ao versículo de número 17. O que Moisés vai dizer do versículo 13 ao versículo 17? Deus volta para nós. Deus, nós precisamos do Senhor. E na introdução dessa mensagem, deixa eu dizer algo para os irmãos. Nenhuma geração viu mais milagres do que a geração de Moisés. A geração de Moisés, meus irmãos, superou a geração de Jesus. Jesus fez muitos milagres, mas não fez milagre 24 horas por dia, não. A geração de Moisés viu milagres 24 horas por dia. Por quê? Porque o que tinha durante o dia cobrindo o povo? Uma grande nuvem. Aí quando virava o relógio, chegava a noite, o que tinha à noite cobrindo de forma miraculosa o frio do deserto? Uma coluna de fogo. Aquele povo, meus irmãos, durante 40 anos viveu 24 horas de forma ininterrupta o milagre de Deus. Mas como é que pode um povo que vê o milagre de Deus, o líder deles, que é Moisés, está pedindo: Deus, volta para nós? E eu quero, na abertura dessa mensagem, dizer o seguinte para os irmãos: quantos de nós nos acostumamos com o trabalhar de Deus? Quantos de nós nos acostumamos com a providência de Deus e esquecemos o provedor? Quantos de nós deixou de dar graças pela manhã que acorda, pelo fôlego de vida, pelo ar que enche os pulmões, achando que isso é apenas algo mais normal da vida? Mas não, é um presente de Deus e nós nos acostumamos com isso. Quantos de nós já nos acostumamos quando chega no final do mês e nós então podemos comprar, pagar as nossas contas, apertado ou não? Quantos de nós às vezes esquece das pequenas coisas que Deus faz por nós? Moisés está no final da vida dele e ele já viu muita providência de Deus, ele já viu muito cuidado de Deus, mas sabe o que ele está querendo? Ele está querendo o provedor, não a providência. Porque a providência ele tem, porque o milagre ele vê 24 horas por dia de forma ininterrupta, mas o que falta para ele é a presença de Deus. Vamos ler o Salmo 90, versículo de número 13. Volta-te, Senhor. Eu acho interessante que Moisés abre esse texto dizendo volta-te, porque esse texto está indo de forma contrária ao que diz o versículo 3 do Salmo 90. Porque no versículo 3 é Deus que fala: voltem ao pó, filhos dos homens. É Deus quem dá a ordenança. É Deus quem fala: os homens e as mulheres, voltem ao pó. Ou seja, é o Criador dizendo para a criatura: voltem para onde vocês vieram. Mas agora no versículo 13 é a criação se dirigindo a Deus: Deus, volta para nós. Deus, nós precisamos do Senhor. Irmãos, nossa geração se acostumou em uma geração que quer ver milagres. Não é diferente da geração de Jesus Cristo que queria ver um milagre. Só que o milagre, meus irmãos, não são a providência de Deus, é o provedor, que é o próprio Deus. Quantos ancorados no milagre, meus irmãos, quantos esperando o milagre ou esperando o trabalhar sobrenatural de Deus, esquecem de ver o próprio Deus. As pessoas que viram o milagre da multiplicação voltaram a ter fome, sendo que o pão da vida era Jesus. As pessoas que ressuscitaram através dos grandes milagres de ressurreição voltaram a morrer.
Mas aqueles que se decidiram por Jesus nunca mais vão voltar a morrer. Moisés, irmão, está cansado de milagre. Milagre para ele é uma coisa natural. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: milagre não aproxima ninguém de Deus, não. Aquela geração, meus irmãos, saíram com quase 2 milhões de pessoas da terra, do Egito. Eles viram 10 pragas lá no Egito. Viu o mar se abrir. Viu a coluna de fogo à noite. A nuvem durante o dia para bloquear o calor. Cordonizes, porque eles queriam carne. Água brotar da rocha. Mas dessa multidão de pessoas, quantos só que entraram na terra? 2. Porque o milagre não aproxima ninguém de Deus. O milagre é uma evidência do trabalhar de Deus, mas o milagre não aproxima ninguém de Deus. E Moisés, que é aquele que vê e presenciou tudo isso, ele está dizendo: Deus, o que eu estou querendo é o Senhor de volta para mim. O que eu estou querendo é a tua presença. O que eu estou querendo é o Senhor em mim. É o Senhor dentro de mim. Volta-te, Senhor. Volta-te. Continuação do versículo: até quando estarás indignado? Irmãos, essa palavra até quando não é a primeira vez que aparece no Salmo. Porque até quando é uma indagação, é uma pergunta. Até quando aparece no Salmo 6,3 também. Até quando significa por quê? E sabe qual é a palavra que mais aparece no Saltério, nos 150 Salmos? Por quê? Um dia eu estava formando uma mensagem, não lembro qual era a mensagem. Eu acho que era as 7 palavras de Jesus na cruz. E aí, a 4ª palavra que Jesus fala é: Deus meu, por que me desamparaste? E aí eu formando aquela mensagem, eu cheguei à conclusão de que a palavra que mais aparece no Salmo é por quê. Por quê? Por que Deus a demora? Por que Deus isso não termina logo? Por que Deus todo esse processo demorado? Porque sabe o porquê é uma realidade na minha e na sua vida? Porque nós somos limitados. Nós não temos a capacidade de saber o que vai acontecer amanhã. E todo porquê é acompanhado de medo. De medo. Moisés perguntou a Deus: até quando? Ou por que o Senhor está tão indignado? Por que isso não acaba logo? Por que isso não cessa? Por que isso não acaba? Porque o porquê é a palavra que mais representa a humanidade. A humanidade é cheia de dúvidas. Nós temos dúvidas, João Paulo. Nós temos receio. Temos preocupação de como vai ser o amanhã. Temos medo de como as coisas vão acontecer. E Moisés aqui no versículo 13, ele está dizendo exatamente isso. Deus, até quando ou por que o Senhor não volta logo para nós? Por quê? E aí ele vai fechar o versículo 13, fazendo um pedido de um pai para o filho: tem compaixão. Irmãos, aqui, esse pedido não é um pedido de alguém que está pouco angustiado, é de alguém que está muito angustiado. É de alguém que um dia foi chamado por Deus, mas que não sente mais Deus no coração. Irmãos, sabe qual é o grande risco de todos nós, começando de mim? É se acostumar com o divino. E aí a gente vai perdendo um pouco daquela intimidade que a gente tinha no começo. É se acostumar com o trabalhar de Deus e achar depois que tudo é natural. Chegou um tempo que o povo achava que era natural a coluna de fogo. Normal, besteira. Outros viam a nuvem. Isso aí é assim mesmo, é normal. As cordonizes, não, isso aí tem que acontecer mesmo. Quando nós naturalizamos o divino, o sobrenatural,
nós nos perdemos em nós mesmos. E o que mais está angustiando a alma de Moisés é que o povo, inclusive ele, se acostumou com o trabalhar de Deus, com o sobrenatural. Então, aquilo que aconteceu lá em Êxodo capítulo 20, que foi a montanha pegando fogo, sons e trombetas, Deus passando a lei para Moisés, o povo escutando tudo aquilo ali, aquilo já não mexe mais com o povo. O barulho já não mexe mais com o povo. Não mexe. Porque eles se acostumaram com Deus. Irmãos, eu tenho 20 anos de caminhada cristã. Teve momentos em que eu me acostumei com Deus. E eu entrei, meus irmãos, numa inércia espiritual. Numa inércia. E eu quero nessa noite dizer para o irmão, para os meus irmãos e para minhas irmãs: irmãos, nós precisamos da presença de Deus dia após dia. Dia após dia. Nós precisamos que a presença e o brilho de Cristo volte a habitar sempre e de forma diária nas nossas vidas. Mas Moisés vai continuar dizendo, versículo de número 14: sacia-nos de manhã com a tua bondade. Irmãos, o que o povo tinha toda manhã? Maná. Então eles estão com fome de pão. O pão não é falta para eles não, Flávio. Eles têm pão. O sacia-nos aqui não é de pão. O sacia-nos aqui, meus irmãos, é bondade. Eu lembro que alguns anos da minha vida, por causa de um deslize que eu fiz, não tinha mais esperança para mim. Aí eu li o Salmo 51, Paulinho. E o Salmo 51 era exatamente um deslize de um outro homem também, Davi. E sabe o que Davi mais sentiu falta quando ele caiu? Ele não sentiu falta de quando ele era bajulado. Ele não sentiu falta de quando uma nação inteira prestava reverência para ele. Ou de quando uma nação inteira dizia: esse aí é um grande homem. Isso não fez falta para Davi. Sabe o que fez falta para Davi? Ter convicção da salvação. Aí no Salmo 51 ele diz: Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Torna-me dar a alegria de que sim, eu estou salvo e de que eu tenho uma esperança eterna, apesar dos meus erros, apesar das minhas falhas. Então esse saciar aqui, meus irmãos, é um saciar que quer receber a bondade de Deus. Por isso que ele diz: sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Irmãos, apesar dos teus erros, apesar das tuas falhas e das minhas falhas, a palavra de Deus nos ensina: nada nos separará do amor que há em Cristo por nós. Quantas pessoas saíram da casa de Deus porque acharam que a falha dele e a falha dela era maior do que o perdão de Deus? Irmãos, não há pecado mais alto que a bondade de Deus não possa superar. Não há falha mais grave que a providência de Deus e a misericórdia de Deus possa curar. Não há pecado que nos separe de Deus, quando esse coração, de forma verdadeira, contrita e realmente arrependida, pede perdão para Deus. No dia da crucificação de Jesus, 2 discípulos negaram ele. 2 discípulos. Mas aquele que negou de forma mais veemente, negou ele por 3 vezes. Mas foi restaurado pela graça e pelo perdão de Deus. Então, meu irmão, minha irmã,
se você se sente angustiado por alguma coisa do passado, ou por alguma situação na sua vida, meu irmão, fique em paz, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o que Moisés está pedindo aqui para Deus é: sacia-nos novamente com a tua bondade, para que eu possa me alegrar. Milagre não alegrava ele mais, mas o que alegrava ele é ter a certeza de que ele estava salvo na pessoa de Deus. Continua no versículo 15: alegra-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido, por tantos anos, quantos suportamos as adversidades. Irmãos, um resumo desse versículo eu posso dizer com as seguintes palavras: Deus, torna os meus dias mais longos do que foram as minhas noites. Torna os meus dias mais longos do que foram as minhas noites. Teve um tempo que Moisés estava tão perturbado, que até o sogro dele falou assim: Moisés, você vai entrar em parafuso, meu filho. Divide um pouco essa carga aí. Chama maiorais para cuidar do povo. Um cuida de 1000, 8 cuida de 100, outro cuida de 50, outro cuida de 10, mas ele alivia um pouco a carga. Irmãos, a trajetória, ela causa em nós algumas feridas. A caminhada cristã gera em nós algumas marcas, algumas dores. E aqui, o que o Moisés está pedindo é que as noites que foram longas, as adversidades que foram longas, ele pede para que também os dias dele de glória também sejam longos. Irmãos, tem hora que a gente tem que parar para respirar. Tem hora que correr demais vai fazer você cansar muito rápido. Tem hora que querer acelerar o passo demais, forçar demais, vai fazer você parar no caminho. Eu me lembro que um conselho que eu escutei de um pastor alguns anos atrás, ele disse: Chiquinho, não corre demais, porque se você correr demais você vai cansar. Não vá devagar demais também, porque se você for devagar demais você vai ficar para trás. Então vá no passo certo, constante, no seu passo, sem acelerar demais, também sem muito devagar demais, mas caminhe. Na época eu achei que ele estava falando bobeira, mas eu aprendi nessa caminhada que é desse jeito. Irmãos, quando nós chegamos no caminho da luz, quando nós chegamos no caminho da graça, é normal que todos nós venhamos ter pressa para tudo. Pressa para pregar, pressa para cantar, pressa para falar do amor de Deus, pressa para isso, pressa para aquilo. Só que chega um momento na nossa vida que a gente tem que respirar um pouco. E aí chega um momento que a gente tem que cuidar da gente mesmo. Porque trabalhar na obra é bom. Trabalhar para a obra é maravilhoso. Mas Deus está mais preocupado com os seus obreiros do que com a sua obra. Deus está mais preocupado com os seus obreiros do que com a sua obra. Deus está aqui trabalhando em Moisés para que a obra continue. Irmãos, todos nós um dia vamos embora daqui. A obra vai continuar. Mas nós estamos indo em direção a uma eternidade. Então, tem hora que a gente tem que respirar um pouco. Baixar um pouco a poeira. Assimilar a situação. Olhar como é que estão as coisas. Analisar. E ir devagar. Sem pressa. E então, Moisés aqui no versículo 15, o que ele está pedindo a Deus é que, por mais difícil que foi, alguns momentos, ele pede que os dias dele também sejam prolongados, cheios de glória, assim como foram muitas noites na vida dele. E finalizando esse versículo aqui, eu quero lembrar aquele texto sagrado, Salmo também. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Irmão, não há noite mais escura que não seja atravessada pelo brilho do sol. Não há noite mais tenebrosa que existe o amanhecer. Tudo tem seu tempo e tudo passa, no nome santo do Senhor Jesus. Versículo de número 16.
A maior característica que para mim de Moisés é que Moisés não se acha dono do rebanho. É que Moisés não se acha dono das ovelhas. Diferente dos dias de hoje. Muitos pastores se acham donos do seu rebanho. Proprietários do seu rebanho. Recentemente eu escutei uma declaração e eu concordei. Tem muitos líderes espirituais hoje que não são mais líderes espirituais, são coronéis da fé. Coronéis da fé. E fazem do seu rebanho aquilo que quer. Quantas pessoas que foram sugadas por muitas lideranças, usadas por muitas lideranças, muitas. Só que aqui Moisés dá para mim uma aula do que é ser um líder. Primeira coisa que Moisés ele tem na sua mente que ele não é o dono da obra, Deus é o dono da obra. De que mais para frente ele vai morrer. E ele já sabia que ia morrer, porque Deus avisou para ele antes. Quando ele escreveu esse salmo aqui, provavelmente ele já tinha recebido essa notícia da sua morte. Porém, Moisés tinha uma convicção inabalável. É que Deus sepulta os seus obreiros, mas a obra continua. Moisés, no versículo 16, dá uma aula do que é ter cuidado do rebanho, sabendo que não é dono, sabendo que o rebanho não lhe pertence. Olha o que diz o versículo 16: aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Irmãos, aqui Moisés está às portas de entrar na eternidade. E o que ele está pedindo para Deus é: Deus, que a tua obra, que o teu trabalhar, que a tua forma de agir também impacte esses teus servos agora. Também traga mudança e de uma forma maravilhosa toque o coração daqueles que aqui estão. Mas acima de tudo, não apenas a tua obra, daquilo que se vê, de uma cura que chega, de um livramento que acontece, daquilo que é visível, mas acima de tudo daquilo que é espiritual, porque depois ele dizer obra, ele vai se referir à glória, e glória significa estado espiritual, espiritual / intimidade com Deus. Moisés está clamando a Deus: Deus, que as futuras gerações não sejam impactadas apenas pela obra do Senhor, pelo trabalhar do Senhor, mas pela tua presença no coração de cada um deles e de cada uma delas. Hoje nós estamos, irmãos, quase 3.500 anos depois que esse salmo foi escrito, se lembrando do que Deus fez de forma maravilhosa naquele deserto. Mas as obras daquele deserto não vai ter nenhuma influência na minha e na sua vida se a glória e a presença de Deus não estiver aqui dentro de mim e não estiver dentro de você. Reconhecimento pelos grandes feitos de Deus, mas convicção pela presença de Deus dentro de mim e dentro de você. Finalizando a mensagem, versículo de número 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Irmãos, Moisés foi o maior líder do Antigo Testamento. A Bíblia chega a dizer que a lei é de Deus, mas a Bíblia também fala que a lei é de Moisés. Dos grandes líderes do Antigo Testamento, nenhum chegou ao pé de Moisés. Nenhum.
Mas até os grandes homens de Deus também erram, também falham. E Moisés teve suas falhas, teve seus deslizes. Mas uma coisa que Moisés aprendeu é que toda vez que ele deslizava, que ele pisava no tomate, que ele falhava, e olha que ele falhou, ele sabia que ele podia falar com Deus que é misericordioso, por mais que é um Deus misericordioso que aparece no meio de relâmpagos, de trovões. Alguns acham que o Deus do Antigo Testamento é um monstro, destruidor, onde ele passa ele destrói tudo. Mas Moisés conhecia o coração amoroso do Deus que ele acreditava. E esse maior líder do Antigo Testamento, esse de quem é celebrado como a grande liderança da Antiga Aliança, que é o Antigo Testamento, ele está pedindo algo para Deus. Senhor, primeiramente, seja sobre nós a tua graça. Irmãos, Moisés era um homem improvável. Nasceu em um tempo em que ele não podia nascer. Não podia. Mas ele nasceu. Quando uma civilização inteira estava matando crianças, Deus preservou aquela criança. Um homem longe da sua pátria, longe dos seus, longe, digamos que, da nação a qual ele pertencia, porque ele era de outra nação, Deus usou aquela criança para libertar a nação. Esse homem viu coisas maravilhosas. Mas esse grande homem, no final, ele fala: Deus, primeiramente, seja sobre nós a tua graça. O que ele aprendeu? Nada proveio de Moisés, nada veio de Deus. Nada veio de Moisés, tudo veio de Deus. Isso me lembra o que o apóstolo Paulo fez lá em Atos 15, quando ele termina a primeira viagem missionária. Primeira viagem missionária, os irmãos estão vindo aqui na quinta-feira, estão aprendendo. Ele saiu lá de Antioquia da Síria, foi lá para Antioquia da Pisídia, subiu lá na Galácia do Sul, pregou em Derbe, Icônio e Listra, e volta para Jerusalém, volta para Antioquia, de Antioquia vai para Jerusalém, e quando chega em Atos 15, ele faz um resumo da viagem, o apóstolo Paulo. E o que ele faz? O que ele fala? Deus fez grandes coisas. Não foi eu, Paulo, não foi o Barnabé, não foi o Lucas, não foi o Timóteo, Deus é que fez. Então, o Moisés está dizendo primeiramente, nada proveio de mim e nada veio de mim. Por isso que ele fala, seja a tua graça sobre nós. E aí ele finaliza, Pai, depois de todos esses anos, de toda essa trajetória, confirma a obra das nossas mãos. Confirma a obra das nossas mãos. O que Moisés está pedindo? Faz com que tudo que aconteceu vá mais longe do que eu posso imaginar. Com que tudo que eu vivenciei atinja mais pessoas do que eu posso imaginar. Irmãos, isso se cumpriu ou não se cumpriu? Irmãos, nós estamos falando de um homem de 3.500 anos atrás. Deus confirmou a obra das mãos dele. Deus confirmou a obra das mãos dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: esse homem que pede para que Deus confirme a obra de suas mãos, é o homem que chega para Deus e pede: Deus, volta-te para nós. Volta-te para nós. Nenhum de nós será bem sucedido na vida se Deus não estiver na frente. Moisés nunca teria chegado aqui sem uma palavra que ele falou, Paulinho. Uma palavra muda tudo. Sabe o que ele falou para Deus? Antes de tudo, Maline, antes de tudo começar, ele disse assim, irmão Flávio: eu não vou se o Senhor não for adiante de mim. Eu não vou se o Senhor não for adiante de mim. Porque o sucesso da vida, na vida de Moisés, não veio dele, mas veio do Deus que foi na frente dele. Que isso também se cumpra na minha e na tua vida. Todos nós temos nossos desafios diários. Coloque Deus na frente. Todos nós temos sonhos e objetivos. Coloque Deus na frente. Todos nós temos clamores, petições, salvação pelo ente querido, libertação de uma pessoa que está presa em algum lamaçal, de algum erro, de algum pecado, de algum vício. Coloque Deus na frente. Coloque Deus na frente. E aí, meus irmãos, quando a gente coloca Deus na frente, a gente vê o mar se abrir.
A gente vê a providência de Deus em dias de calor e o cuidado dele em dias de frio. Matamos a nossa sede em um lugar onde não tem água, trazendo para nós carne e sustento em um lugar onde não tem vida. Deus cuida dos seus. Amém, meus irmãos? As suas palmas glorificam e exaltam o nome santo do Senhor Jesus.